Você já leu sua Bíblia hoje? Seja bem-vindo ao projeto Lendo a Bíblia em um Ano. Hoje a nossa lição é 1 Reis, capítulo 11, Oséias, capítulo 13 e Marcos, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 47. Aproveita, curte, compartilha esse vídeo e ajude que mais pessoas possam receber essa mensagem maravilhosa que tem abençoado tantas famílias em todo o mundo. Graças a Deus por isso. 1 Reis, capítulo 11, nos conta a história do rei Salomão, uma parte da história do rei Salomão. Esse capítulo nos diz que é um capítulo que nos mostra que Salomão se afastou de Deus. E o que fez o grande rei Salomão se afastar de Deus? O homem que a história diz que o Senhor apareceu a ele quando era criança e perguntou a ele: o que você quer? O que você quer? E ele disse: eu quero sabedoria. E Deus então disse que ele seria o homem mais sábio da terra. Não haveria uma sabedoria como a dele, e porque ele não pediu a morte dos seus inimigos, Deus também lhe daria riquezas. Então veja bem, esse homem se afasta de Deus, esse homem tão sábio que escreveu vários salmos, escreveu muitos provérbios, esse homem que se tornou uma referência no seu tempo e depois do seu tempo se desviou do Senhor. O capítulo 11 nos diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e casou com elas. Ouça, preste atenção nessa expressão estrangeiras. Mulheres estrangeiras, mulheres que não eram da mesma fé, mulheres que não seguiam o mesmo Deus, o Deus de Israel, mulheres que eram de outros países, certamente casamentos com alianças políticas, propostas de aliança política para manter a paz, manter os acordos, estrangeiras. E a Bíblia diz que essas mulheres, como Salomão as amou, quando ele já estava idoso, essas mulheres fizeram o seu coração se desviar de Deus para outros deuses. E a Bíblia diz que ele deixou de ser fiel a Deus. Olha, querido, como é um risco quando nós fazemos alianças com pessoas que não compartilham da mesma fé. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E nossos pais já nos preveniam das nossas amizades, né? Lembra da história? Me diz com quem tu anda, eu te direi quem és. E Salomão se casou com essas mulheres que não compartilhavam da fé e isso teve consequências. A Bíblia diz que o Senhor, 1 Reis capítulo 11, versículo 9 e 10, o Senhor apareceu. O Senhor Deus, que havia aparecido a Salomão 2 vezes, ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas se afastou dele. Por isso o Senhor ficou muito irado e o Senhor disse: Salomão, você quebrou uma aliança comigo. E por conta de Salomão ter se desviado do Senhor e ter se tornado idólatra ao ponto de subir aos montes e oferecer sacrifícios, mesmo Salomão que construiu o templo e ofereceu milhares de sacrifícios ao Senhor, a Bíblia diz que a glória do Senhor veio e encheu todo aquele templo onde eles estavam, e foi tão intenso que não podiam entrar nem sair. Esse Salomão, que antes invocou a Deus, sobe aos montes para oferecer sacrifício a outros deuses. Tudo isso por conta de casamento, alianças com pessoas estrangeiras. Essa é uma lição interessante para nós, tomarmos cuidado, sabendo que a luz não se une com as trevas. E a Bíblia diz que Deus disse a ele como punição que o seu filho herdaria uma parte do reino, mas que o seu reino seria dividido. Aquela ideia de que teu filho vai dar continuidade ao teu reino, Deus removeu isso, porque Salomão não foi fiel, estava condicionado à fidelidade de Salomão. E a Bíblia diz, interessante, no versículo 14, que o Senhor fez que inimigos se levantassem contra Salomão. O próprio Deus fortaleceu os inimigos. O próprio Deus que, enquanto Salomão foi fiel, o Senhor segurava os inimigos e não deixava eles crescerem e se fortalecerem. A Bíblia diz que, como resposta à infidelidade de Salomão, o próprio Deus começou a fortalecer os inimigos. Qual que é a lição que nós tiramos desse capítulo? Querido, cuidado com quem você faz aliança para caminhar junto.
Cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você faz negócio. A luz não se une com as trevas. Projetos são encerrados quando nós nos desviamos do Senhor. Quando uma pessoa se desvia do Senhor, nós passamos a ter problemas quando a nossa vida não tem mais a direção do Senhor. Essa é uma lição, é uma das lições que nós podemos tirar de 1 Reis, capítulo 11. O segundo texto da nossa reflexão é Oséias, capítulo 13, que vem numa sequência. O profeta Oséias estava sempre alertando o povo sobre os perigos da sua infidelidade. E aqui nesse capítulo, ele, mais uma vez, de forma bem pontual, profetiza a destruição de Israel. Todo o livro de Oséias gira no contexto de que Deus ama o seu povo e quer que o seu povo se arrependa. Mesmo o povo desobediente, Deus quer que o seu povo se arrependa, mas eles não se arrependem. E não se arrependem. E Deus condena a idolatria, Deus chama o arrependimento, Deus condena o arrependimento fingido, não se arrepende, não se volta. E assim o Senhor agora, nesse capítulo, fala da destruição de Israel. E Marcos capítulo 15, a partir do versículo 21, nos fala sobre a crucificação de Jesus. É o momento em que Jesus está caminhando ao Gólgota, que é o monte da caveira, e um homem chamado Simeão é obrigado a carregar a cruz de Jesus. E o versículo 25 nos diz que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Fala sobre que as pessoas zombavam do Senhor Jesus, os próprios sacerdotes zombavam do Senhor Jesus. Nesse texto também diz que Jesus morre e é sepultado. Agora, uma coisa interessante, eu sei que é comum a ideia de que mataram Jesus. Alguns textos da Bíblia até mencionam isso, mataram Jesus, às vezes pregando a gente menciona, eles mataram Jesus, os apóstolos, para trazer uma consciência de pregavam, eles matavam Jesus, mas nós temos que lembrar, especialmente aqui no versículo 44 de Marcos capítulo 15, em que diz que Jesus, o Senhor Jesus, ele se entregou. Ele se entregou. Inclusive, nesse versículo 44 de Marcos 15, diz assim: Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Jesus já estava morto. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã e logo à tarde já estava morto. Porque era comum que os condenados, como assim se diz, passassem muitas horas, talvez virassem de um dia para o outro e até que morressem, sufocados, asfixiados ali. Mas ele se admirou, Jesus já estava morto. Mas por que Jesus, na visão dele, morreu tão rápido? Veja bem, João capítulo 10, versículo 8, fazendo uma ponte com o texto, diz o seguinte: Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e torná-la para recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Então Jesus, na verdade, ele se entregou. Ele morreu e ele se entregou. Ele determinou o momento em que ele iria morrer. Essa é uma lição importante desse texto. Querido, Deus abençoe você. Estamos terminando nossa reflexão. Deus te abençoe tua família, abençoe teus negócios, abençoe tua trajetória, abençoe teu caminho. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo e assim permitir que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe e até a próxima.